lot of times, I've found people so close to death. I only had to pray for them on phone. That's happened through the years. Brethren who were, they were getting ready for them to die. A prayer of faith was what saved them. It has happened one too many times. Praise the Lord. Muitas vezes já tive situações de pessoas que estavam muito perto da morte e eu só pude orar por elas ao telefone e foi a oração da fé que lhes salvou. Muitas vezes. I would have to rebuke the spirit of death. Because sometimes before people die, the spirit of death is there. You see? Ensuring you give up. So, what happens at such times is so important. Glory to God. Muitas vezes tive que repreender o espírito da morte, porque às vezes antes da pessoa morrer, o espírito da morte está ali para garantir que a pessoa desiste de viver. E o que acontece naquele momento é muito When you importante. have crisis, look for a prayer of faith. Quando você está em crise, procure a oração da fé. The doctors trust in sciences, Os médicos confiam em ciências, but there are mysteries that are beyond sciences. mas há mistérios que estão além da ciência. Sometimes we find people who have very serious problems. They don't die. And some others with something less serious and they pass on. Às vezes você vê pessoas com problemas muito sérios e não morrem, e outros com algo que nem era sério e morrem. Glory to God. So let your light shine in your family. Então que a tua luz brilhe na tua família. After I got born again, I was the first in my family. I was not the oldest. I had 3 brothers above and 3 brothers before my sister. So I was not the oldest. I was not the one with the biggest influence. You know, and I come from a family where we have a lot of respect. You know, up until now. The way we were born is the way we listen. Praise God. So, what did I do? I started out a prayer chain with some of my friends. I was only in the 4th year of the secondary school. I was only probably about 14. I had my friends, we'd come out and meet at certain times and spend an hour praying for the salvation of our families. We took it that seriously. Quando eu nasci de novo, eu fui o primeiro na minha família a nascer de novo, e eu não sou o mais velho, tenho 3 irmãos mais velhos, depois tenho 3 irmãos mais novos e uma irmã, e nós crescemos de tal maneira que eu não era a pessoa com mais influência, eram os mais velhos, da forma, na hierarquia em que nós nascemos, é assim como nós também respeitamos. Então o que eu fiz? Eu estabeleci uma corrente de oração com outros colegas da escola, e na altura eu estava na escola secundária, e foi assim como nós fizemos. See? So me and those, I think who were about 4 of us, we started praying for our families, for their salvation. We did this on a certain day of the week. We didn't miss it. For a whole 2 terms. Of all my year in the 4th year of the secondary school. Now, by the 5th year of the secondary school, my brother was in the same secondary school, the eldest. He had graduated. One day, he came to visit me. You know, he was known in school as the partying. He used to have these house parties. He was known. They used to call him in those days. I forgot the name. Something like Pope Jones. It didn't mean that he was a pope. It was his nickname, if you know what it is. You know? And so one day he came to visit me. And after he gave me the things my mom sent him to give me, he gave me a card. As I looked at it, I saw Power Service, Christ Embassy on it. That was how I knew that all of them. I said, what is this? He said, the whole family is in this church called Christ Embassy. He says, we are all born again. I danced. It was amazing. Praise the Lord. Eu e os meus amigos, penso que éramos por aí 4, nós nos reuníamos consistentemente num certo dia da semana e fizemos isso
por cerca de 2 trimestres. E uma vez, meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, veio me visitar na escola ainda secundária, e ele trouxe algumas coisas que a minha mãe mandou. Era um irmão que organizava muitas festas, era conhecido na cidade como um irmão que organizava muitas festas, eles chamavam de Papa Jones, não porque ele era Papa, mas era apenas um nickname dele. Então ele deu-me as coisas que minha mãe mandou entregar, depois entregou-me também um panfleto. E quando ele me entregou, eu vi ele no panfleto, Culto de Poder, Embaixada de Cristo. Eu perguntei a ele o que é isso, ele disse que toda a família agora nasceu de novo, estamos todos nesta igreja. Eu saltei. The prayer had worked. A oração funcionou. Yes. It's a commitment. It's not this just going and coming out. It was a commitment. The 4 of us who were very young people É um compromisso. selected a day and interceded for our families continually till the day I received that card. Não era só esta coisa de orar ocasionalmente, era um compromisso. Nós 4, jovens ainda, adolescentes, tínhamos um compromisso, selecionamos um dia e orávamos consistentemente até o dia que eu recebi aquele panfleto. So that was how the whole family was saved. E é assim que toda a família foi salva. Today, my mom, in fact, my mom was ordained a minister by Pastor Chris even before me. Praise God. Of course, you know my brother. I mean, it's been amazing. Glory to God. E minha mãe, na verdade, até foi ordenada pastora pelo pastor Chris muito antes de mim. Vocês sabem também, meu irmão também é pastor, e tem sido incrível. So it says, let your light so shine before men. Então ele diz que a vossa luz brilhe diante dos homens. This is connected to your purpose. Isso está conectado ao It's teu connected to propósito. your purpose for living. Está conectado ao teu propósito Your de vida. light is something of the kingdom, the life of the kingdom. That's why Jesus said that they might see your good works. There's got to be something different about you. You cannot live like the world you are trying to save. Que a tua There is the vida life of the kingdom. seja algo que reflete a vida do reino. E é por isso que Jesus disse para que vejam as vossas boas obras. Você não pode viver como o mundo que você quer salvar. Your family must be able to hear faith in your communication. A tua família deve conseguir ouvir Yes. fé na tua They must hear comunicação. faith. They must hear the word laced with your communication. Eles devem ouvir a palavra entrelaçada na tua comunicação. It's so important. É muito importante. They will hear you say these things, and then eventually they start to observe the manifestations. Eles te ouvem a dizer essas coisas e eventualmente começam também a ver as manifestações destas coisas. While you're seated there in those tables and you have those meals, and they speak, you don't just, speak the old language of doubt, of, criticism and all those sort of things. They hear love from your words. They hear faith from your words. They hear hope from your words. Hallelujah. E quando vocês estão sentados à mesa, a conversar, a comer, eles não ouvem a mesma linguagem antiga a sair de ti, que eles ouçam amor dos teus lábios, que ouçam fé dos teus lábios, que ouçam esperança de ti. You see, these are the things that people go back and they see you and they see God in you. São estas as coisas que fazem as pessoas verem Deus em ti. You shouldn't be accused of hate, sabotage, gossiping. Você não pode ser acusado de ódio, sabotagem, fofocas. The only thing you should be accused of is this your commitment with God, that it is too much. A única coisa que podem te acusar é o teu compromisso com Deus, dizerem Let que é it be the only demais. thing you speak bad about. Que seja a única coisa que faz eles falarem de ti. Are you there? But they are seeing God's works. Mas que eles vejam as obras de Deus em manifestação. Glory to God. Aleluia. That's how to begin to transform their lives. É assim como você começa a transformar as vidas deles. Come on, are you there? Você está aqui. Jesus said something in Matthew chapter 5, verse 14. Jesus disse algo, Mateus 5, versículo 14. He said, we are still talking about stewards of the glorious mystery. Ainda estamos Started a from falar last service. do tema que iniciamos no culto passado, dispenseiros do glorioso He says, mistério. Jesus said, ye are the light of the world. Responsibility. He says, ye are the light of the world. You are the light of your city. You are the light of your family. We are the light of this nation. That identity you must live conscious of it. It says, ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. He's trying to give you a mental picture of who you are.
Hallelujah. Ele diz, vós sois a luz do mundo, responsabilidade. Você é a luz da sua cidade, a luz da sua nação, a luz da sua família. É com base nessa identidade que você deve viver. Ele diz que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. So the city set on the hill cannot be hid. Ele diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. He's telling you, this is you. A city set on a hill. Está a dizer que você é uma cidade He said construída sobre in o verse monte. 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, that it may give light to all that are in the house. You cannot hide this light. The purpose of light is to give what? Is to give what? People to be able to illuminate. Am I right? It's the purpose of light. Is to illuminate and drive away darkness. You cannot put a candle and then hide the light. That's what many do. They are a job, no one knows who they are. How could you have been at that company for 4 years? No one really knows that you love Jesus. Something is wrong. Nem sequer se acende a candeia, versículo 15, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador para que dê luz a todos os que estão na casa. Você não pode esconder a sua luz. Você não pode esconder. Como é que as pessoas acendem um candeeiro e depois escondem a sua luz? É isso que muitos fazem. Como é que pode acontecer que você está nessa empresa há 4 anos e ninguém sabe que você ama Jesus? Are you there? Your light are your works, your life, your words. Hallelujah. A tua Your luz manner of living, your purpose. são as tuas obras, as tuas palavras, a tua maneira de viver, o teu propósito. Hallelujah. What do you represent? O que você representa? If your colleagues were asked who you are, how would they describe you? Se os teus colegas, se perguntassem aos teus colegas, quem és tu? Como é que eles iam te descrever? If your family were to say the truth of who you are, Se a tua família dissesse a verdade de quem você é, how would they describe you? como é que iriam descrever-te? Hallelujah. And so Jesus said in verse 16, he says, let your light so shine before men, that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Versículo 16, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glory to God. Aleluia. So we're going to go to the book of Ephesians. Efésios. Ephesians chapter 2. Capítulo 2. So we'll read verse 10. It says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus. That means it's making reference to when you were born again. You were created in Christ Jesus. I mean, it should read recreated, for better understanding. It says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had beforehand ordained that we should walk in them. Hallelujah. Ele diz, porque somos feitura sua, ou seja, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, e para melhor entendimento ele até podia dizer recriados em Cristo Jesus, para boas obras que Deus preparou, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Yeah, you see, it's got to do with a predestination. That before you were born, he determined that you were to walk these paths unto good works. Tem a ver com predestinação, que antes de você nascer, ele determinou que você andaria neste caminho de boas In obras. your life, are you conscious of predestination? Será que você vive consciente da You see, you predestinação? must live your life with a sense of destiny, a consciousness of destiny, what you were born for. Entenda que você deve viver com um sentido de destino, um conceito, Connect your life to your destiny, and you will make impact. um conceito de algo pelo qual você nasceu. Conecte a sua vida ao seu destino e você causará People don't make impacto. impact because they just think, I'm just living. I'm doing the things I like. No. Connect it with a sense of destiny.
that I was born for this, and the attitude will change. Pessoas do não great causam things with your impacto porque acham que eu só estou a viver para fazer as coisas que eu gosto. Não, conecte sua vida com um senso de destino e você causará impacto. Those kings of old, when they used to have kings, they give birth to sons, these princes, and they are told, they were usually educated that the throne was their divine inheritance. So it didn't matter that the child was 8. And there were other big guys and other families, wealthy families. They knew this man is divinely assigned to the throne. So it doesn't matter what country he was. They said that the blood was flowing in him, the blood of royalty. That's what they used in those days. And so sometimes they will protect this young guy, knowing that when they bring him into the city, the people will rally around him and the usurper will be gone. I don't know if you understand. Something of destiny. Praise God. Os reis da antiguidade, quando tinham filhos, os príncipes, eles criavam estes miúdos para herdarem o trono. E na verdade eles até eram, todos eles ensinados de que eles tinham uma herança divina. O trono era uma herança divina. Então mesmo as pessoas, não importa onde eles estivessem, dizia-se que o sangue da realeza corre nas veias deles. Então as pessoas lhes protegiam. Quando viam as cidades, eles eram protegidos porque era algo divino. Now these were the designs of men, a manipulation of men in order to gain power. Now we are reading from God's word. Agora, isto são desígnios de homens, manipulações de homens para poderem manter o poder. Mas agora nós estamos a ler a palavra de Deus. He's telling you about your destiny. E ela está a te falar do teu destino. Hallelujah. It says, created in Christ Jesus unto good works. Diz, criados em Cristo Jesus para boas obras. Whenever you begin to do what God has set out for you to do, all resources necessary will begin to find you. Everything you require for life and godliness has been released. Escuta, no momento que você começar a fazer aquilo que Deus preparou que você fizesse, tudo que diz respeito à vida e piedade vai te acompanhar. That's how life is. A vida The moment é assim. you begin to fulfill purpose, resources will not be denied. No momento que você começa a cumprir o seu propósito, recursos não serão Provision privados. waits for vision. A provisão aguarda a visão. Until vision is put to work, provision will be denied. Até que a visão seja colocada em prática, a provisão será negada. The provision gravitates toward the vision. Mas a provisão gravita em direção à A visão. visionless life will be denied provision. Uma vida sem visão será privada de provisão. Glory to God. Hallelujah. Say, I'm created for good works. Diga, eu fui criado para boas obras. Yes. Hallelujah. The book of Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Okay, yeah, chapter 2. We're going to read verse 14, Versículo 14. 15. It says, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Hallelujah. Praise the Lord. Ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, versículo 14, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, 15. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glory to God. Hallelujah. This is purpose revealed. Este é propósito sendo It says in the revelado. midst of a crooked and perverse nation.
Ele diz, no meio de uma geração corrompida e Says, among perversa, whom you shine as lights. entre a qual resplandeceis There como is a astros. life given us in Christ to live. Há uma vida que nos foi dada em Cristo. Don't make yourself subject to the culture of men, Não se sujeite à cultura dos homens but just the norms of society. ou às normas da There's sociedade. a culture of the kingdom. Existe There's a a life cultura you're called to live. do reino, existe uma vida We're a qual você instructed of foi the word chamado. how to live. Somos instruídos pela palavra, no como We're instructed viver. how to live. Somos instruídos a Don't viver. do it the way the world does it. Não viva como o mundo vive. Find out how you are instructed to live in the world. Procure saber como é que a palavra te instrui a viver. It says, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights. Don't let them, like the days of Lot. The people all around lived very lewd, sinful lives. Hallelujah. Go on, please. Ele diz, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, tal como nos dias de Ló, as pessoas ao seu redor tinham vidas de lascívia e pecado. Now, Lot wouldn't do what they do, but he got tired of changing things. The Bible says his soul was vexed day after day with the lives of these people that he lived among them. E Ló não fazia o que eles faziam, mas a dada altura ficou cansado. A Bíblia diz que a alma do justo Ló afligia-se dia após dia com as vidas das pessoas que viviam ao seu redor. So he wouldn't do what they do, but he wouldn't condemn it. He wouldn't change it. He wouldn't oppose it. He No. had no other option. Ele não fazia o que eles faziam, mas ele não condenava, ele não mudava, ele não confrontava. So much so that when angels came to, the angels came to visit Lot, the people knocked on their door, so bring out those men, we will sleep with them. It was how much evil that was there, that the whole land practiced unrighteousness. De tal maneira que quando os anjos foram à casa de Ló, a Bíblia diz que homens vieram bater à porta e disseram, traga-nos esses homens para dormirmos com eles. É a maldade que estava em toda a terra. What did Lot do? Que He Ló said, fez? no. I would even bring out my daughters, but please leave these men. That means he was intimidated by the evil of society. E o que Ló fez? Ele disse, não, por favor, eu posso até vos dar as minhas filhas, mas deixem estes homens em paz. Em outras palavras, ele estava intimidado pela maldade da That's why sociedade. Sodom and Gomorrah was destroyed. E é por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídos. I mean, the stench of their unrighteousness reached heaven. O mau cheiro da sua maldade e injustiça chegou aos céus. And that city was destroyed. E a cidade foi destruída. Don't let the world around you. Maybe you wouldn't even live like that. There are Christians who even live like the world around them. Now, there are those whose souls are vexed to compromise. You wouldn't do it, but you wouldn't preach. You wouldn't invite them to church. You don't want them to say you're too churchy. So at work, you can talk church at work. You can talk Jesus at work. You say, I just want to be professional. Who told you that's being professional? You see? So you are vexed to compromise. These guys can talk about their evil. They can talk about their lewd lives. They can even make some of those comments to you. But you cannot make Jesus comment to them because your soul is vexed to compromise. E ainda há cristãos que até vivem como eles. Já aqueles que não vivem como eles, mas a tua alma já foi afligida o suficiente, você já encontrou meio termo. Eu não posso falar de igreja no serviço, não posso falar de Jesus no serviço, não quero para pensarem que eu sou muito tchete. Eu quero ser apenas profissional. Quem que te disse que isso é ser profissional? Eles podem falar da maldade deles, até podem comentar contigo. Você é que não pode comentar sobre Jesus com eles. Jesus said, let your light so shine before men. Jesus disse que a vossa luz brilhe diante dos Be homens. bold Seja ousado about what you've received. Be bold sobre aquilo about que what você you've received. recebeu. Someone, I can remember, but told me they had gone for a very important meeting, of
some higher ups. And then that one, really wanted to find the opportunity to, be able to let people know the association with Jesus. And so while preparing, but sometimes you see these executives and all that, and then you are wondering, maybe this is not the right place. He said until someone else spoke up, immediately they gave her an opportunity to talk about Jesus and her association. And then, he said, okay, now he got the boldness. Don't wait for someone else. Don't wait for someone else. Be the first. Don't let your world intimidate you. Are you there? Don't let them intimidate you as though you have some lower life. This is the life. This is the life. You have the superior life. Don't let the world around you intimidate you. Alguém, já não me lembro quem, contou-me que teria uma reunião com algumas pessoas de hierarquia superior, então ela achou que essa podia ser uma oportunidade de falar sobre Jesus enquanto se preparava, mas quando chegou lá, às vezes você olha para aquele executivo, você pensa que não, talvez este não é lugar, até que uma outra pessoa falou, e aí ela viu a oportunidade e começou já a se sentir ousada e corajosa, a pensar, agora sim eu posso falar. Não fique à espera de nenhuma outra pessoa, não deixe eles te intimidarem e fazerem parecer que esta vida que você tem é mais baixa. Esta é a vida. I say it's a superior life. Esta é a vida superior. Now you've got to understand. Entenda. There's a difference. You see, that's why I want to talk about those two special mandates that we have. Há uma diferença, é por isso que eu quero falar dos dois mandatos especiais que nós It's temos. important to understand them. É importante compreendê-los. When you understand, what I call a dominion mandate in the kingdom, then you understand what you ought to be doing. Quando você entende aquilo que eu chamo do nosso mandato de domínio no reino, aí você entende o que é suposto você estar a fazer. That's why Jesus said, let your light so shine. He didn't say, let your preaching so shine. He said, your light. So it has something to do with all of your life. Let me tell you the truth. If you are the best in that organization, if you're one of the most resourceful in that organization, if you're one of those that drive the success of that organization, you can boldly talk about Jesus and everybody will keep quiet. But when it happens that you are the one always full of excuses, always find reason not to come to work, complaints everywhere, they associate your lack of productivity with your faith, and it becomes irritating. But that shouldn't be. É por isso que Jesus não disse que a vossa pregação brilhe. Não, ele disse que a vossa luz brilhe diante dos homens. Em outras palavras, está a falar de toda a tua vida. E deixa-te dizer a verdade, se você for uma das pessoas que mais traz valor a essa empresa, se você for uma das pessoas que está a conduzir o sucesso dessa empresa, você pode falar sobre Jesus com ousadia e toda a gente vai calar. Mas se você é aquele que está sempre a trazer justificativas, está sempre a procurar de razões para não vir ao serviço, quando você falar de Jesus, eles vão associar a tua fé ao teu comportamento e vai se tornar irritante. Let me give you the identity that he gave you. Deixa-te mostrar a identidade que ele te That in deu, your career you must have. que você deve ter na sua carreira. Isaiah chapter 60. Isaías capítulo 60. Let's read from verse 15. He said, whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through you, I will make you an eternal excellency and the joy of many generations. Then it says, thou shalt suck the milk of the Gentiles and shalt suck the breast of kings. And thou shalt know that I, the Lord, I am thy Savior. I hope you understand that scripture. Glory Versículo 15. Em vez do desprezo e do ódio a que foste sujeitada, de modo que ninguém passava por ti, ele diz, porei em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Aí, versículo 16, ele diz, e mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó. Versículo 17, por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Hallelujah.
You see, that's how you win in your career, on É your assim business. que você vence na sua He says, carreira. I've made you an eternal excellence. Ele diz que eu fiz de ti uma And the excelência joy of perpétua. many generations, because you are a solution. E a alegria de geração em geração, porque você é uma solução. Beat them with an excellent spirit. Vence-lhes com um That's what espírito you do. With an excelente. É o que você excellent deve spirit. fazer. Did you read about Daniel? He said, this Daniel was chosen above all the princes because an excellent spirit was found in him. Nós lemos sobre Daniel, ele diz que então este Daniel se destacou, foi preferido sobre todos os príncipes, porque se achou nele um espírito excelente. There was found an excellent spirit in him. That is Se your light. achou nele um espírito excelente, essa é a tua luz. Yes. Don't be a problem everywhere. Suddenly you want to preach Jesus. Não seja um problema em todos os lados, de repente você quer pregar Jesus. You're making a mockery of the kingdom. Você está a fazer do reino um escárnio. See? They think you want to pray to get everything. Promotion you don't deserve, you want to pray. You're messing up everywhere, but you're praying to be promoted. Doesn't make sense. He says, I've made you an eternal excellency. Are you there? Eles That's acham part que, of our gospel. eles acham que para ti tudo é só oração. Promoção que você nem merece, você quer orar. Você está a causar problemas e ainda está a orar por uma promoção. Não faz sentido. Praise the Lord. Ele diz que farei de ti uma excelência perpétua. Isso faz parte do Evangelho. You know, sometimes God doesn't want to set you up for mockery. Sabe, às vezes Deus não quer te envergonhar. That's why some don't get promoted. É por isso que alguns não são He doesn't want to promovidos. set you up for mockery. Porque Deus não quer te envergonhar. It says an heir, as long as he's a child, is not different from a servant, but is under tutors and governors until the time appointed of his father. Ele diz que o herdeiro, enquanto for menino, em nada difere de um servo, mas está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Hallelujah. He's called us to excellence. Ele nos chamou That's what para a the Bible says, excelência. to É o que a Bíblia glory and diz. to excellence. Para a glória e excelência. Excellence. Have an excellent spirit. It is part of your gospel. Tenha um espírito excelente, isso faz parte do Evangelho. So let's see the book of Genesis, chapter 1. Gênesis capítulo 1. We read 26. And God said, let us make man in our own image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over cattle, over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Glory to God. This is what I call the dominion mandate of the Almighty God. Isto é o que eu chamo do mandato de domínio do Deus It's the Todo-Poderoso. assignment given you in life. A missão que te foi dada. Don't come to life to be quiet and insignificant. Não venha viver para ficar só quieto e não ter nenhum Don't significado. be that way. Não seja assim. You're specially graced for impact. Você foi especialmente agraciado para causar impacto. Find your place and Encontre shine. o seu lugar e brilhe. Find your place. Encontre o seu lugar. Are you there? That's what God said to man, to let you know that no man was brought into this earth as just a team. You were brought in to exercise a dominion mandate. É o que Deus disse ao homem para te mostrar que não há ninguém que foi trazido a esta terra só para ser uma coisa. Você foi trazido aqui para exercitar um mandato de domínio. We are not like the fish and the cows and the birds of the air that you say they are just part of the ecosystem. No, we have a different mandate from those ones. Nós não somos como os peixes, e as vacas e as aves do céu, que você diz que são parte do ecossistema. Não. Nós somos diferentes desses todos. So don't just be a part of the ecosystem of the country. You are here to make a unique impact by reason of the unique grace and destiny that is upon your life. Então não seja apenas uma parte do ecossistema do país. Você está aqui para causar um impacto único por razão da graça e da bênção que está sobre a tua vida. One of the assignments in life is to discover your purpose and fulfill it. Discover your uniqueness and exercise it. Your unique ability and grace and exercise it.
Glory to God. Uma das tuas tarefas na vida é descobrir o teu propósito e cumpri-lo. Descobrir a tua originalidade e praticá-la. All right? Yes. Exercise it till you perfect it and begin to make impact. Hallelujah. Exercita a tua originalidade até você aperfeiçoar e começar a causar impacto. So, in the kingdom I want to talk about two important and special mandates that we have in the kingdom. Eu quero falar de dois mandatos importantes e especiais que temos no reino. And the first one is our soul winning mandate. E o primeiro é nosso mandato de ganho de almas. To enthrone the Lord in the hearts of men. Entronizar o Senhor nos corações dos homens. That's a mandate we have. É o mandato que temos. To enthrone Jesus in the hearts of all men. Entronizar Jesus nos corações de todos os You must homens. not forget, no matter what you do, you must be connected to this assignment to enthrone the Lord in the hearts of all men. Não importa o que você faça, você deve se conectar a esta missão de entronizar o Senhor nos corações de todos Mark os chapter homens. 16, we're going to read verse 15. Marcos 16, versículo 15. And it says, and he said unto them, Jesus said unto them, he says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That means all men. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Hallelujah. E disse-lhes, neste caso Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura ou a todos os homens. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glory to God. That was the mandate Jesus gave. É o mandato To que the Jesus disciple. deu. It says, preach to every creature. Every creature. Ele disse, pregai a toda criatura. Say, he that is baptized. That is the enthroning of the Lord. They are baptized into his body. They become one with him. He becomes the king of their hearts. Amen. Isso é que quem crer e for batizado, isso é entronizar o Senhor. Eles são batizados no corpo dele. Eles se tornam um com o Senhor. Acts chapter 4, verse 12. It says, neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ele diz, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glory to God. No other name. No other name. Nenhum outro nome. No medication will suffice to save. He said, no other name given under heaven among men whereby we must be saved. Não há nenhum medicamento que possa salvar. Ele diz que nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. There's no medication to take against eternal damnation. Não há Only comprimido the name of contra a Jesus. condenação eterna. Hallelujah. All right. And this was so serious for a man like Paul. Let me read you what he said in 1 Corinthians chapter 9, verse 16. E deixa eu ler o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. E mostra a seriedade com a qual ele levou isto. He said, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe is me if I preach not the gospel. Hallelujah. E ele diz no versículo 16, porque se anuncio ou se prego o evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Yes. See the man's commitment. That's what I tell you, living with a sense of destiny and a sense of purpose. Veja o compromisso dele, é isto que eu falo, viver com um sentido de destino, de propósito. You say, woe is me if I preach not the gospel. Ele disse, ai de mim, se eu não pregar o There's a evangelho. life I've been called to live. Há Stop uma wasting vida time. a qual eu fui chamado. A lot of people waste so much time Muita gente desperdiça muito tempo. that by the time they gain wisdom, they have no more energy. E quando finalmente adquirem sabedoria, já não tem energia. They've wasted their lives Desperdiçaram on já as suas mundane vidas. things. And it's a sad situation when Christians who should know also live that sort of life. Em coisas mundanas. E é triste quando um cristão que deveria saber também vive nesse tipo de vida. This man said, woe is me if I preach not the gospel. Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o What a evangelho. commitment. What a Compromisso. commitment. What a Que compromisso. commitment. Hallelujah. Let me read you something.
That's so important. Revelations chapter 20. Deixa eu ler algo bastante importante, Apocalipse capítulo 20. Okay, I want you to read it. Read verse 13 to verse 15. Versículo 13 ao versículo 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os seus mortos, que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. You see that? It could sound like, a myth being written or some fairy tale, but this is true. Pode It's soar letting- como um mito, como um clichê, mas esta é a verdade. Don't think these are just religious writings. Não pensa que isso aqui são apenas escritos religiosos. Man is not like beasts. O homem não é como os animais. There's an accounting to God that would happen. Há uma prestação de contas que vai acontecer He says the diante de sea Deus. will give up the dead in them. Diz que o mar vai entregar os seus mortos. The dead, it says, death and hell will deliver up the dead that they hold. Diz que a morte e o inferno também vão entregar os mortos que neles houverem. So that they were judged, everyone according to their works. E diz que todos serão julgados segundo as suas obras. It then says, death and hell were cast into the lake of fire. Ele depois diz que a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Even death and hell. Someone says, go to hell. No. Hell is afraid of something. It is afraid of the lake of fire. Mesmo a morte e o inferno, há quem diga, vai para o inferno. Mesmo o inferno tem medo de algo, tem He says, medo this do lago is do the fogo. second death. Ele diz que esta é a segunda morte. And then it says, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Depois ele diz algo no versículo 15, ele diz que todo aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. It's something I would have taught you. But we don't have much time. You know what? Because when anyone is born, his name is in the book of life. His name is in the book of life. But the Bible says, you see, when there's a time whereby a young baby comes to the age whereby the conscience comes alive. And if he's without Christ, he dies spiritually. That one needs to be born again. You see? When a man isn't born again, someone will say age of accountability, things like that. His name, and he dies without Christ, his name is out of that book. And at the judgment, when that one's name is not in the book of life, he's destined for the lake of fire. This is the reason we preach. Quando a pessoa nasce, o seu nome é escrito no livro da vida. E quando uma criança nasce, ela chega a uma altura, a uma idade de responsabilidade. E depois a Bíblia nos fala que nessa idade a pessoa peca e espiritualmente o homem morre. E quando a pessoa continua vivendo e finalmente morre fisicamente, sem ter nascido de novo, o seu nome é retirado do livro da vida. E no dia do julgamento, se o nome da pessoa não for achado no livro da vida, a pessoa será destinada ao lago de fogo. Yeah. É por isso que nós pregamos. Paul mentioned that. He says, I was once alive without sin. He said, but I got to a certain level, right? He said, and sin. Huh? When the what? When the commandment came. That means by the time he began to recognize what was right. He said what? Sin revived and I died. So I'm not just saying what I'm saying. These are biblical. I don't have the time to go through it. Romanos capítulo Aleluia. 7, versículo 6, Paulo diz, porque eu estava vivo antes sem a lei, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. É o que ele está a dizer quando chegou a idade da responsabilidade. Não tenho tempo hoje de ensinar tudo isso. So we preach because no one should have to share the same destiny as death and hell. Então nós pregamos porque não é suposto as pessoas partilharem o mesmo destino da morte e do inferno. Hallelujah. We have to save as many Temos que salvar todos. as the Lord gives us grace to save. Que o Senhor nos agraciar para salvar. Glory to God. Mandate of soul winning, enthroning Jesus in the hearts of men. Então o mandato do ganho de almas é entronizar Jesus nos corações dos homens. Number 2, Número 2. the kingdom dominion
enthroning God's system in the cosmos. O domínio do Aleluia. reino, entronizar o sistema de Deus no cosmos. Hallelujah. Jesus told us about that. When he said, go ye into all the world, he says, and teach all nations. Hallelujah. He mentioned that in the book of Matthew, right? He talked about teaching all nations. This is where, listen, the life we live, we must teach it. We cannot allow the life of the world to suffocate us. We must teach our faith. The system and the structures of our kingdom must prevail. Hallelujah. E é isso que Jesus estava a dizer quando ele disse: ensinai todas as nações, outras versões, fazei discípulos de todas as nações. A vida que nós temos que ensinar todas as nações. Não podemos deixar o mundo nos sufocar. A vida que nós temos que ensinar as So, nações. 1 Corinthians 5, verse 25. 1 Coríntios Chapter 5. 15, verse 25. 1 Coríntios 15, versículo 25. He said, for he must reign until he has put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 26. Ora, o último inimigo a ser destruído ou aniquilado é a I morte. think read from 24. We should have read from 24. Read. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Yes. And Jesus is doing this through the church. That's what he said. E Jesus faz isto por meio da He said, igreja. when the end comes, when he would have delivered up the kingdom to God, even the Father, and had put down all rule and authority. Ele diz que então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ou seja, ao Pai, e houver aniquilado todo o império e toda a potestade. He must reign. Convém que ele This is where reine. now where you walk, you must ensure the kingdom reigns. É por isso que quando você trabalha, você deve garantir que o reino governa. You understand? Você está a In the entender? system of this world, you must rise to give the kingdom influence. No sistema deste mundo, você deve se exaltar ou se levantar para dar influência ao reino. Don't be content as a receptionist. You can start there, but don't be content there. Não se acomode como recepcionista. Você pode começar aí, mas There's a não se acomode strategy of aí. the kingdom to gain dominion. Há uma estratégia do reino para ganho de He says, they domínio. that receive abundance of grace and the gift, right, of righteousness shall reign in life by one, Jesus. Diz que os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Hallelujah. The kingdom must gain influence O reino deve ganhar influência through your rise in the system of this world. Your Por teaching meio the system of this world. da tua exaltação no sistema deste mundo, God's teu people ensino ao must be sistema deste educated. mundo. They must be educated. They must be taught with the wisdom of the kingdom to go out and gain dominion in whatever field they operate. Os filhos de Deus devem ser ensinados, formados com a sabedoria do reino para saírem e dominarem onde quer que operem. Listen, how can the laws favor the kingdom if Christians think politics is too dirty? Escuta, como é que as leis vão favorecer o reino se todos os cristãos pensarem que política é coisa suja? I don't know if you understand what I mean. Não sei se está entendendo o que eu estou a dizer. No, we got to have Christian politicians. Temos que ter políticos que são cristãos. Are you there? There's a saying, they say, he that has the gold makes the rules. Are you there? There are people who lobby for decisions to be made in their favor. So you must rise in the system where you have the gold, so that the rule will favor the kingdom as well. Dizem que aquele que tem o ouro faz as regras. Então, há pessoas que fazem lobbies para as decisões serem tomadas, lhes favorecerem. Você também deve chegar ao ponto em que você tem o ouro para que as decisões favoreçam o reino. Yes. You know, there are people who just live their lives. Do you understand that when decisions are made, there are people who lobby for decisions to be made? Sabe, há pessoas que só estão a The viver. decisions, the laws didn't drop from heaven. Será que você entende quando decisões são tomadas? Há pessoas que fazem lobbies para que as decisões sejam tomadas. Yes. As decisões, as leis não caem do céu. When business laws and policies are made, it is humans that made them. It is human that influence them. Quando leis políticas que governam o ambiente de negócios são feitas com influência de seres humanos. Many live their lives not thinking of these things.
things. Mas muita gente vive sem pensar nessas You coisas. see? So, do you understand? I don't want to lengthen the service. There's no much time. Não quero prolongar o If I culto. go into that talk, it's going to last long. Se eu entrar nisso aí, vai durar muito tempo. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 29. 1 Coríntios, Oh, thank you. Again, 1 Chronicles 29. 1 de Crônicas 29. We're going to read 11 to 13. Read. Capítulo 29, versículo 11 até o versículo 13. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Aleluia. Yes. You look at this, you see it. So thou reignest over all. It is something for us to ensure. Ele diz, tu reinas sobre tudo. É algo que nós devemos garantir. Say, oh Lord, thou art exalted as head above. Ele diz que tu te exaltaste como chefe sobre tudo. In our day, it will be the same. Nos nossos dias continuará sendo o It will be the mesmo. same. Continuará sendo o You see, mesmo. when you're a student, remember the kingdom agenda. Take your academics seriously, so that through you, the kingdom can gain an advantage. Vê, se você é um estudante, lembre-se da agenda do reino. Leve a sério a sua formação You know, para que através de ti o How reino were possa ter uma some nations vantagem. built? How were some nations built? Como é que algumas nações There foram were times construídas? whereby they selected certain people, isn't it? And send them to other nations. They said, just go and study. Because you're coming back to help us to do something. I don't know if you understand. There was an agenda for the promotion of the nation, to build various aspects. Some were sent for engineering. Some were sent for, whatever it is, governance and whatever, various areas. When they were studying, they were not studying for themselves. They were studying because they knew I'm going back home someday. There's something I must do. We're studying with a purpose. You see, don't live your life without a purpose, without anything that drives you. That's why people are so lazy these days. Como é que algumas Nothing nações drives them. foram construídas? Algumas selecionaram, viram tempo de selecionar algumas pessoas, eles enviaram para outros países. Vai estudar, porque vocês vão voltar e vir nos ajudar a construir este país. Então eles enviaram para a engenharia, para coisas relacionadas com o setor público. Enquanto elas estudavam, elas sabiam que não estão a estudar para elas mesmas. Estavam a estudar para voltar e ajudar no progresso da nação. Elas estudaram com um propósito. Por isso é que você não pode viver sem um propósito. É por isso que pessoas são preguiçosas e não têm nenhum propósito. If you are sent there by a nation, and you go there partying all over the place, they will most likely bring you back. Se te enviam com um país e você vai para lá e só faz festas, vão te mandar voltar. They sent you there for a purpose. Porque te mandaram para lá You por, see, causa, that's por um how propósito. kingdom children live. É assim como os filhos do reino When devem you're doing your viver. business, you're not just saying, I just want to feed my family. No. There's something even beyond you. You see, the lesser is included in the greater. Quando você faz o seu negócio, você não faz só, eu quero alimentar a minha família. Não. Há algo que vai além de ti e vê o menor está sempre incluído So, no the maior. greater thing, if you achieve it, feeding your family will be nothing. Então, se There's você so much alcançar a visão superior, alimentar a tua família vai ser a menor das coisas. The guys who have businesses employing thousands all over the country, do they talk about how to feed their family? Pessoas que That's not the têm matter. Pessoas que têm empresas que dão emprego a milhares de pessoas, você acha que eles se preocupam com como alimentar a família deles? The only ones who are complaining about, difficulty to feed their families are the ones who are trying to get a job to feed their families. As únicas pessoas que estão a reclamar de dificuldade de alimentar a sua família são aquelas que querem ter emprego para alimentar a sua família. Yes. Because that's your vision. Porque essa é a tua visão. So you keep struggling with it. Então, você está sempre a ter dificuldades com ela. Have dominion on your mind. Tenha domínio na sua mente. I must give the kingdom an advantage. Eu preciso dar uma vantagem ao Hallelujah. reino. So whatever I do,
I must rise in it. Então- I must be the best in it. I must be committed to it. Em qualquer coisa que eu faça, eu devo me levantar, devo ser o melhor, devo me comprometer. That's what the Bible told us. It says, seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings and not me men. É por isso que a Bíblia nos diz: visto o homem, veja o homem diligente no seu negócio, perante reis será posto e não perante os de baixa sorte. Someone has a job. If they calculate the money you have used for beer in the last 5 years, is enough to do your masters, but you haven't done your masters. A pessoa tem um emprego. Se calcularem o dinheiro que você gastou com cerveja nos últimos 5 anos, é suficiente para você fazer mestrado. Mas mestrado você ainda não fez. The kingdom mindset is to deny yourself of pleasure to gain advantage in the matters of life. A mentalidade do reino é você se privar de prazeres para ganhar vantagem nas questões da vida. I don't know if you understand. Não sei se você está a This entender. kingdom agenda. Essa é a agenda do reino. Everything is not, oh Lord, please give me, forgive me, give me. We try to achieve everything in prayer. No, there's a strategy of the kingdom. Não é tudo, oh Senhor, dá-me, perdoa-me, doa-me. Tudo queremos em oração. Não, há uma estratégia do reino. Are you there? Let's take one. In Daniel chapter 6, verse 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Okay, read it. Read it from verse Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. He came as a slave, but rose more than all the what? The presidents and princes. Because what? An excellent spirit. An Ele excellent veio spirit. como escravo, mas foi exaltado acima dos presidentes e príncipes. Por causa do quê? And we saw Do his espírito practice. excelente. There were times in the day he would separate himself for prayer and for study. He was not like the others. That's how he gained an excellent spirit. E vimos a conduta dele, que havia momentos do dia em que ele separava-se para orar e para estudar. Ele não era como os outros. É assim como ele adquiriu um espírito excelente. Is someone here? Hallelujah. Oh, there's so much I would have taught, but we don't have time. Há muito que eu podia Glory to ensinar, God. mas não temos tempo. Are you there? Are you there? Say, I accept my mandate. Diga: eu aceito o meu mandato. I accept the dominion mandate. Eu aceito o mandato de domínio. Yes. Glory to God. Hallelujah. We've got to stop here. Just worship God where Temos you que parar por sit. aqui. Adore o Senhor onde você está. Worship Him and thank Him. Adore e agradeça ao Senhor. Thank you, gracious Father. Tell Him thank you for calling me to purpose. Diga a Ele: obrigado por me dar um propósito. I consecrate myself to my divine purpose, Eu me consagro ao meu propósito divino to live it and fulfill it, para viver e cumpri-lo to the glory of the Lord and the kingdom of God. para a glória do Senhor e para a glória do reino de Deus. Thank you, gracious Father. Obrigado, gracioso Pai. I'm a blessing to the kingdom. Eu sou uma bênção para o reino. I'm a blessing to my world. Sou uma bênção para o meu mundo. I'm an instrument of righteousness. Sou um instrumento de justiça. I'm God's extended hand of salvation. Sou o braço estendido do Senhor para a I salvação. accept my destiny with God. Eu aceito o meu destino em Deus. Thank you, gracious Father. Obrigado, gracioso Pai. Go ahead and make those prayers, those commitments. Continue orando, fazendo o Words seu of compromisso, consecration. usando palavras de consagração.